Olá, gente. Meu nome é Rosineri. Hoje eu estou com um convidado para lá de especial, um escritor que me chama a atenção há alguns anos e hoje ele gentilmente aceitou conversar um pouco comigo sobre um livro dele que ando estudando e algumas questões que vêm me trazendo muitos questionamentos. Tá? Eu trabalho com a questão indígena há 12 anos, mais especificamente com a literatura indígena, e hoje a minha maior curiosidade é em relação ao movimento indígena, que é de fato um movimento também educativo. E por isso me interessei muito por esse livro do Daniel, que é a tese de doutorado dele, e hoje nós vamos conversar sobre esse movimento, tá? E além dele. Mas eu não quero falar do Daniel, eu quero que o Daniel fale do Daniel, até porque ele tem um texto bem interessante que chama Dignidade Individual. Então eu prefiro que ele se apresente e desde já agradeço muito esse aceite dele para essa conversa. Boa noite, Daniel. Oi, Rosineri. É um prazer grande falar com você. Sempre me entusiasma muito poder conversar sobre esse movimento nosso. Costumo dizer sempre que o movimento indígena é um movimento social que há mais tempo existe no Brasil, né? Na verdade é um movimento que já dura 517 anos de resistência, de luta política, de luta social, de luta educativa, enfim, é um movimento que tem uma vida longa e continua, né, e há de continuar por muito tempo ainda. Bom, eu sou o Daniel, sou do povo Munduruku, povo que está presente em 3 estados brasileiros, o estado do Pará, da onde eu sou, mas também do estado do Amazonas, no estado do Amazonas e no estado do Mato Grosso. Nós formamos uma população aproximada de umas 15 mil pessoas, que é um grupo grande do nosso Brasil, né? E que tem um contato já de mais ou menos 300 anos com a sociedade brasileira. Portanto, um povo que teve que inovar, se renovar ao longo da sua própria história para se manter vivo, para se manter atuante, para se manter resistente, né? dentro da nossa história brasileira. Então eu tenho muito orgulho de ser um brasileiro nascido no Munduruku, né? E isso para mim é fundamental para a autoafirmação da gente, de pensar o Brasil não como um país único, um país extremamente igual, não é. É um país lindo, maravilhoso, mas extremamente diversificado. E essa diversidade é que torna o nosso país um país bonito. Isso eu digo por experiência própria, mas digo também a partir das leituras que fiz, né, durante a minha vida, de pessoas como Darcy Ribeiro, né, como Roberto da Mata, né, como pessoas que pensaram o Brasil a partir das suas diferenças. E eu me sinto muito à vontade assim, para falar de um país que eu realmente conheço, né? Conheço as entranhas dele, conheço alguns caminhos, né, que esse país fez ao longo da sua história. E eu me sinto muito feliz de poder dizer isso, que a minha identidade como brasileiro, ela é dada a partir do meu pertencimento a um povo ancestral do Brasil. E eu acho que isso faz muita diferença na nossa reflexão sobre a formação do Brasil, né, enquanto povo. Sim. Daniel, esse livro, que eu venho estudando e não consigo, em uma única leitura, ultrapassar o capítulo. Geralmente eu paro em um capítulo e releio de novo, porque além do
conteúdo, a forma com que você escreveu esse livro me chama muita atenção. Até porque estudar as questões indígenas, para mim, é mais do que um trabalho. Na verdade, é como algo que já faz parte de mim. Então, é um amor à causa, às questões, às populações, aos sujeitos indígenas. E algo que me emocionou muito ao ler esse livro é como você se refere aos seus parentes. Geralmente, no início de cada capítulo, você se direciona aos seus parentes. E eu acho isso de uma beleza, algo poético, acho de uma dignidade incrível, tá? Então, isso mexeu muito comigo. Todas essas declarações que você faz, e você escreve o livro, que é um livro que trata de questões densas, intensas, mas que ainda assim, com um ar poético e político, é muito forte, muito presente, tá? Então isso me chamou muita atenção no seu livro. Você trata nesse livro, Daniel, do movimento indígena, tá? E você fez várias entrevistas com outros sujeitos, entrevistas riquíssimas que me deixaram, como você já disse em outras falas, com piolho na cabeça, coisas que eu não havia pensado antes e passei a pensar através das falas dos seus entrevistados. E eu queria saber de você. Você estudou da década de 70 até a década de 90. O que você acha que em 2017 foi influenciado, aconteceu, está acontecendo a partir desse movimento que começou lá atrás e que você vem estudando? Olha, Rose, eu quando me propus estudar o movimento indígena, na verdade, não era, na verdade, a minha intenção, né, de estudar o movimento indígena propriamente dito. Eu comecei um mestrado em antropologia, um mestrado que eu não concluí. Depois fiquei muitos anos sem ir para a universidade, sem estudar novamente, até que apareceu a oportunidade de fazer o mestrado novamente em educação. E foi na Faculdade de Educação que eu me debrucei sobre o tema da educação e como transformar um pouco a pesquisa em antropologia que eu tinha num objeto ligado à educação, para falar da educação. E nem era educação indígena, eu não queria falar sobre educação escolar indígena, eu não queria falar sobre a educação indígena propriamente dita, eu não queria falar das questões antropológicas ligadas à temática indígena, eu queria falar sobre o caráter educativo do movimento social que o movimento indígena acabou tendo. E aí, então, eu pude transformar um pouco toda aquela pesquisa que eu tinha anteriormente, as minhas reflexões no campo da antropologia, nisso que acabou se transformando a minha tese de doutorado. Porque eu fiz o mestrado em educação, mas na hora que eu fui fazer a qualificação, a banca achou por bem me passar direto para o doutorado. Eu aproveitei a oportunidade, agarrei essa oportunidade e alcei imediatamente os estudos para um doutorado e acabou saindo um trabalho bem interessante. E um dos desafios meus era com a linguagem, porque eu não queria trazer exatamente uma linguagem acadêmica ou academicista. Eu queria conversar com os meus parentes indígenas sobre essa temática, né, sobre o movimento indígena. Eu queria falar com eles, eu queria contar para eles o que havia acontecido e como havia acontecido tudo isso. Então o desafio era como, usando as teorias, usando os pensadores, usando os educadores que haviam refletido sobre o tema, como transformar essa linguagem mais rebuscada, mais acadêmica, num diálogo aberto, franco, mas ao mesmo tempo que obedecesse à regra da academia, né? Que é ter mesmo a fala a partir de uma base teórica estabelecida, etc. Então, eu passei a achar, eu propus à banca de fazer isso através de cartas, como se eu estivesse escrevendo
uma carta ou várias cartas para esses parentes, né? Para eu poder me aproximar. E a banca achou que era possível, sim. Isso quebraria um pouco o protocolo, né? Mas que, como se tratava também de um pesquisador de tradição oral, então seria interessante, enfim. Acabou virando uma tese, um trabalho acadêmico, mas muito próximo de quem vai ler. Tanto é que virou depois um livro, que, como você lembrou, é um livro instigante, né? Ele é instigante justamente porque ele traz elementos de reflexão que não estão no geral, no cômputo geral daquilo que é pesquisado quando se fala de temática indígena. Isso se dá especialmente porque é um indígena falando. Sim. Né? E, portanto, é uma fala de dentro para fora, mais do que fora para dentro. Né? Mais do que um teórico se debruçando sobre um tema, é alguém que, de alguma forma, viveu também isso tudo, né? Da minha experiência educativa e tudo mais. Então, o meu desafio, assim, a minha tentativa efetiva era trazer à baila, trazer à tona os principais sujeitos que atuaram na formação do movimento indígena, para que os seus telespectadores, podemos chamar assim, certamente quem vai ver esse vídeo, né? Para as pessoas que acessarem o seu blog, acessarem a sua página no Facebook, para que todos eles fiquem sabendo, o movimento indígena organizado, político, como nós conhecemos hoje, ele só aconteceu a partir dos anos 70. Por isso é o meu recorte, os anos 70, anos 90. Anos 70 porque quando começou e anos 90, ali comecinho dos anos 90 principalmente, é quando o movimento indígena teve uma grande conquista na nova Constituição, etc. Tal, que foi a primeira vez, e aí eu acho que é importante frisar isso, né? Foi a primeira vez que o Estado brasileiro disse o que realmente achava sobre a presença indígena no território nacional. Até 1988, o Estado brasileiro tinha uma intenção, fazer com que os indígenas deixassem de ser indígenas. Eles não queriam os indígenas, né? Os governos anteriores não queriam. O governo militar deixou claro que era para acabar mesmo, era para misturar com a sociedade, tirar o território, essa coisa de educação diferenciada, vai ser o grande ganho que a Constituição de 88 vai trazer, inscrevendo os 2 capítulos referentes às populações indígenas. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro disse: olha, os indígenas estão aqui, são brasileiros, estão para ficar, não precisam mudar seu jeito, e que eles têm direito de ter uma educação diferenciada, de ter um tratamento de saúde diferenciado, ter suas terras demarcadas, ter todas as possibilidades de reproduzirem a sua vida de acordo com a sua compreensão de Caipirji, Mijeta, Caribi, Juiei Caribi, Bai Caribi, Cajui Caribi, Tubarão, Machaco, Paro, Cachauara, Ubi, Ananai, Teuei, Camuncandã, Ananai, Necnui, Panso, Sui, Cadês, Ananai, Trudiam, Pabatão, Cunui, Caimenau, Dainauara. Ananai, Teuei, Camuncandã, Ananai, Necnui, Panso, Sui, Cadês, Ananai, Trudiam, Pabatão, Cunui, Caimenau, Dainauara.
paz todos os dias. Vou percorrer o mundo e levar toda a alegria que puder. Hoje há muita violência, tanta destruição, tantas guerras, muitas dores, vidas cheias de terrores. Já não sentem a luz do sol, já não ligam mais pras flores, não conseguem ouvir do canto o som da paz. Já não sentem a luz do sol, já não ligam mais pras flores, não conseguem ouvir